Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Hoje nós vamos falar sobre a construção civil, que foi sempre um setor majoritariamente masculino. Mas esse cenário vem mudando e cada vez mais mulheres têm conquistado espaço em diferentes funções dentro desse mercado. Mais do que uma questão de inclusão, esse movimento também responde a uma demanda por qualificação profissional e abre novas oportunidades de renda e autonomia. Em Mato Grosso do Sul, iniciativas como o projeto Elas Constroem vêm contribuindo diretamente para essa transformação, ao oferecer capacitação e principalmente uma rede de apoio que permite que essas mulheres permaneçam e avancem na formação. Para falar sobre esse cenário e sobre o impacto do projeto, eu converso agora com a superintendente do Sinduscom MS, Kelly de Paula. Bom dia, Kelly. É um prazer te receber aqui no Saúde Algo Mais. Bom dia, prazer é todo meu. Olha, como é que está nos dias de hoje a presença da mulher no mercado da construção civil aqui no Mato Grosso do Sul? A participação das mulheres no setor da construção ainda é pequeno, mas hoje já corresponde, em nível Brasil, 11,5% do número de trabalhadores formais. 11,5%. 5% do número de trabalhadores formais. Em Mato Grosso do Sul, esse número é um pouquinho menor, é 11,07%. E em Campo Grande, ao contrário, a gente tem 13,44% de Olha que mulheres interessante, né? trabalhando na construção civil em Campo Grande. A que você atribui isso? Ao fato de algumas grandes construtoras estarem aqui, né? São empresas que já vêm percebendo a importância da participação da mulher, de como ela trabalha, de como isso é positivo para as obras e tudo mais. Eu já ouvi falar que as mulheres são mais zelosas, mais cuidadosas, inclusive nesse trabalho da construção civil, que geralmente é um tipo de trabalho que tem muito retrabalho, desperdício de material, e que com as mulheres há uma melhor eficiência, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. As empresas elas já conseguiram perceber que não só na parte de acabamento, hoje muitas delas estão nessa parte de acabamento e também na parte de liderança, chefiando obras, engenheiras, né? Mas na parte maior de edificação, hoje a gente tem cursos de pedreiras dentro do projeto e percebe-se que existe elas passam uma segurança maior, elas têm um cuidado maior também, economia de material. Então, tudo isso as empresas vêm percebendo e esse é um dos motivos a gente tá crescendo o número de mulheres no setor. Agora, não deve ser muito simples essa aceitação da mulher num ambiente que é predominantemente masculino, né? Sim, não é uma coisa muito simples. A gente vem trabalhando não só na qualificação, mas também na sensibilização das empresas para que elas percebam esse grande mercado de mão de obra, porque a gente passa hoje, o setor da construção vem passando por um problema que não é só da indústria da construção, né, de escassez de mão de obra qualificada. É verdade, né? E por que não olhar para essa camada da população, que é mais de 50% da população, as mulheres hoje no Brasil, mais de 55% no Mato Grosso do Sul, né? Então, é um número muito grande de pessoas que estão aí, que querem entrar no mercado de trabalho, com vontade de trabalhar e de se capacitar. Então, por que não? Quais são as causas dessa escassez de mão de obra para o setor da construção civil? Olha, isso tem N causas, mas uma delas é que as pessoas, infelizmente, não vou dizer infelizmente, né, mas as pessoas elas estão tendo outras opções. A gente vive um quadro de pleno emprego. Você tem opções, tem a Mato Grosso do Sul, principalmente, está tendo indústrias, que não era uma coisa muito comum. A gente está crescendo muito nessa área de indústria, celulose, então está tendo opções maiores, né? E o setor, querendo ou não, ainda é um setor ainda muito manufatureiro, precisa da força braçal, apesar de que as empresas vêm investindo em tecnologia. Né? Agora, muitas barreiras para a entrada das mulheres nesse mercado? Olha, acho que podemos dizer que a principal barreira ainda é o preconceito. Muito preconceito? Ainda existe, né? Querendo ou não, é um setor ainda muito masculino, que é braçal ainda, apesar da tecnologia. E esse preconceito acabou impedindo um pouco que as mulheres entrassem antes. Se a gente olhar para o início dos anos 2000, eram 88 mil mulheres no Brasil trabalhando no setor da construção.
Em 2015, já chegamos a 200 mil. Hoje, estamos quase chegando a 300 mil, num universo de 3 milhões de trabalhadores. Então, existe uma demanda de mão de obra, existe essas pessoas querendo trabalhar, mas ainda existe pouca absorção. É uma coisa que a gente também vem trabalhando com as empresas. É interessante isso, né? Agora, o que chama a atenção é esse dado, né? De que Campo Grande tem um índice até maior Sim. do que no Brasil, se né? você Com 13%. se você visitar os canteiros aqui, você vai ver em algumas empresas, não sei se posso citar o nome, mas tem algumas empresas Pode que você... citar, A Plaenge, por exemplo, é uma das associadas e uma das grandes parceiras do projeto. Você vai numa obra dela, você tem engenheira, tem mestre de obras, tem pintoras, tem administradoras de obras. Então, a MRV também é uma empresa que, nível nacional, também vem incentivando a absorção de mulheres com programas de qualificação, mas também programas de compliance, trabalhando contra assédio, contra esse mundo ainda Muito que tem, né? interessante, né? Agora, fala um pouco sobre o Elas Constroem. Como é que surgiu essa ideia? Né? Então, o Elas Constrói, ele nasce no finalzinho de 2022, uma iniciativa da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que cria um projeto para qualificar lideranças femininas no setor. No estado, no Brasil, na verdade, foram selecionados entre 1 e 2 mulheres de cada estado para fazer esse curso de liderança, e no segundo momento a gente começa a trabalhar essa qualificação para a parte operacional. Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a começar o projeto, a gente começou em agosto do ano passado, fomos o primeiro a fazer a aula inaugural, a formar a turma. A gente está no segundo módulo dos cursos, né? E hoje a gente tem 10 entidades no Brasil, em 9 estados, ampliando agora, deve entrar agora para o segundo semestre mais uns 5 estados para fazer em nível nacional. Então, é um projeto de nível nacional da Câmara Brasileira e o Sinduscom, através do projeto Construindo Talentos, que é um projeto do Sinduscom, que para qualificar a mão de obra, que a gente já vê esse problema, abarcou o projeto. E as mulheres aderiram? Sim, a gente tinha essa preocupação de não conseguir atingir o nosso público-alvo. A gente fez uma parceria com a CEMU, que é a Secretaria da Mulher aqui do município, né, que auxiliou a gente na divulgação. No primeiro módulo, a gente teve 190 mulheres pré-inscritas. Nesse segundo módulo, a gente chegou a 300 pré-inscritas. É da onde a gente selecionou, né? A gente tem alguns critérios, elas têm que querer trabalhar. Não é porque a gente não é qualificar por qualificar, claro, é qualificar para que elas vão para o mercado. Lógico. Então, ela tem que querer trabalhar. Então, a gente selecionou. No primeiro módulo, a gente selecionou para 3 turmas, 60 alunas, formou 40. Nesse segundo módulo, a gente selecionou 97, mais do que a gente tinha vaga até. Qual o tempo de duração de cada módulo? Cada módulo vai ter dois cursos bases, que são os cursos de qualificação. No primeiro módulo foi assentadora de revestimento cerâmico e pintura imobiliária. Nesse segundo módulo, a gente tem assentadora de revestimento cerâmico e pedreira de alvenaria, que são 160 horas. O curso vai mais ou menos até agosto. Legal. Mas a gente teve 2 cursos de aperfeiçoamento, que foi operadora de Bobcat e orçamentista em obras. Legal. Que um já terminou e o outro deve terminar agora no meio de maio. Muito bom, muito bom. A gente vai fazer um intervalo e volta para continuar essa conversa. Fique com a gente. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco.
Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. O Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, entrevistando hoje a Kelly de Paula, que é superintendente do Sinduscom MS. A gente conversa sobre a presença feminina na construção civil, que aqui no nosso estado tem um dado interessante. Campo Grande tem 13% de mulheres no mercado de construção civil, um índice maior do que o nacional. Kelly, o Elas Constroem, além da capacitação, tem um projeto que é uma rede de apoio para essas mulheres. Como é que funciona isso? Sim, quando a gente estava desenhando o projeto, a gente percebeu que o nosso público-alvo poderia não ser tão atingido, porque a gente vive numa realidade onde muitas mulheres são chefes de famílias e mães solos. Verdade. E muitas vezes elas não têm rede de apoio. Então, poderíamos perder essas pessoas que querem começar uma nova carreira por falta de incentivo. Então, em parceria com o Senai, a gente decidiu criar um espaço para receber os filhos dessas alunas que fossem selecionadas e não tivesse rede de apoio. Isso no ano passado. Além disso, a gente oferece vale transporte para aquelas que não têm condições e o lanche para todo mundo. Nesse ano, com a experiência do ano passado, a gente percebeu que muitas alunas tinham dificuldades quando iam para o mercado. Falta de entendimento, às vezes, do setor, mas também de segurança. E a gente fez uma parceria com a Uniderp, com os acadêmicos de concurso de psicologia, para prestar esse auxílio a essas mulheres. Orientações, para que elas possam entender o que elas vão enfrentar no mercado de trabalho e ganhar segurança. Isso é bastante interessante, né? Agora, na prática, como é que tem funcionado esse suporte? Olha, no sábado as alunas chegam lá com os filhos, pela parte pedagógica, né? Elas tem um espaço onde tem acadêmicos de pedagogia que vão atender essas crianças durante toda a manhã, que vão de 8 ao meio-dia, enquanto as alunas estão tendo a aula prática, porque no sábado é aula prática, elas vão botar a mão na massa. Então, isso dá segurança para aquelas mães que não têm. Então, tá ali, a criança está bem cuidada, e no final das aulas,
os alunos de pedagogia vão lá, fazem um momento com elas, apresentam, conversam com elas, ouvem elas também, porque cada uma tem uma experiência, né? E isso vem sendo aplicado, e a gente já sentiu que as alunas realmente estão mais seguras, mais contentes também. Isso permite que elas Se continuem, né, nessa Isso, formação e até mesmo na profissão. Sim, porque elas conseguem criar uma segurança maior. Então, elas sentem segurança para se qualificar e depois tentar no E é mercado. verdade que vocês têm apoio psicológico também para essas mulheres? Qual o Sim. objetivo? Preparar elas para o mercado, dar segurança e também para elas, muitas delas têm problemas no dia a dia, né? E os alunos ajudam com isso também. Elas precisam ser ouvidas. Muitas vezes elas só querem ser ouvidas para ganhar segurança. Então, os alunos estão lá também para isso, para ouvir elas, não só para orientar para o mercado, mas também para ouvir essas mulheres, ajudar elas a construir um caminho. Além dessas áreas do projeto que você falou para a gente, existem alguns outros projetos em andamento, algumas áreas de atuação para a formação dessas mulheres? Olha, através do Sinduscom e do Senai, só elas constroem que a gente começou, a gente está caminhando ainda, né? A ideia é que a gente consiga ampliar o número de cursos, até porque a gente tem uma demanda do setor. Então, a gente, antes de escolher os cursos, a gente ouve as empresas, vê o que elas precisam, porque, querendo ou não, o Sinduscom representa as empresas, a gente precisa ofertar para elas. Vocês né? têm um número grande de mulheres que já participaram. Elas foram absorvidas pelas empresas? Algumas sim. Foi um dos motivos da gente também ter o projeto com a parte psicológica. A gente sentiu que muitas alunas, quando chegaram lá, ficaram inseguras. A gente ouviu esse relato de alguns empresários que tentou, olha, está insegura. A gente melhorou esse ano, tanto essa parte psicológica, mas também melhoramos a parte das aulas práticas, porque todas as alunas sentiram que faltou. Esse ano a gente ampliou, tanto que o curso termina já no final de agosto, então vai ser quase 6 meses de aula prática para que elas possam ir para o mercado com mais segurança. Essa insegurança, ela diz mais a respeito da capacitação mesmo ou do enfrentamento a um ambiente puramente masculino, machista? Um pouco dos dois, acredito que seja um pouco dos dois. A gente tem alunas que estão trabalhando, né? A gente faz um acompanhamento com essas alunas, né? A gente, apesar de colocá-las no mercado, a gente tenta manter o contato até para ter um retorno, ouvir e melhorar. Então, é um pouco dos dois, né? É um ambiente bastante masculino, às vezes você chega, dependendo do tamanho da empresa, vai ser ela e mais 10, 20 homens, então isso dá uma insegurança ainda, né? Mas também algumas se sentir, querendo ou não, o curso ele te dá uma base, mas não te dá experiência, que é o que a gente vem trabalhando para conseguir, junto das empresas, aumentar essa experiência, né? Então, foi um pouquinho dos dois que a gente sentiu. E esse apoio psicológico, ele também deve servir para fortalecer essas questões nas mulheres para que elas saibam enfrentar, né? Sim. Todos esses desafios, né? Sim, uma das dinâmicas dos alunos é isso, mostrar para elas a capacidade que elas têm, a força que elas têm, que está ali e elas só precisam botar em prática. Você percebe uma procura muito maior agora das mulheres por esse tipo de formação? Olha, como é que tem sido? Então, a gente abriu nessa última leva de curso, a gente teve uma procura bem maior que no primeiro módulo. E eu já tenho algumas alunas em lista de espera e eu nem abri vaga ainda. Já tem lista de espera? Sim, a gente vai abrir agora para final de junho a nova matrícula, né, para começar em agosto, e eu já tenho algumas alunas que mandam mensagem para a gente, que se inscreveram, mas não puderam ser selecionados, porque tem um critério e já pediram, né? Então, a gente tem uma demanda de pessoas querendo fazer o curso. Tem alguma área que as mulheres preferem? Olha, quando a gente lançou, a gente achou que ia ser pintura e ia bombar. Mas a gente viu que as operadoras de Bobcat, que é aquelas maquininhas, mesmo, né? Nossa, fez um sucesso. Eu conheci uma azulejista sensacional. Muito detalhe, capricho, né? Sim, elas são muito cuidadosas. E aumenta-se a economia de material. As empresas sentem isso, que como elas são cuidadosas, tem menos quebra, menos desperdício, né? Então, mas agora a gente vai relançar a pintura de novo, porque também foi uma coisa bastante procurada até pelas empresas. É interessante. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para o bloco final. Fiquem com a gente.
Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cassemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando a Kelly de Paula, superintendente do Sinduscom, e a gente conversa sobre a presença das mulheres na construção civil, um mercado que tem crescido enquanto participação feminina, e isso é bastante interessante, né, Kelly? Como é que os empresários, estão satisfeitos com essa maior presença das mulheres no mercado da construção civil? Olha, pela nossa experiência, falando pelo Sinduscom, né, a gente tem algumas empresas grandes que estão parceiras no projeto, que compraram a ideia do projeto, elas constroem, e elas vêm de uma demanda das próprias empresas também, de mais mão de obra e tudo mais. E em relação às mulheres, sim, elas estão buscando, estão se organizando para receber, porque tem isso também, canteiro de obras, precisa ser adaptado, é um espaço que, como você mesmo disse, é plenamente masculino, então as mulheres estão entrando, as empresas estão se adaptando, e a gente vem trabalhando também, tentando sensibilizar o empresário para ele perceber que quando ele contrata mulheres, ele não está só ampliando a inclusão social, ele também está partindo de um ponto de vista estratégico para a empresa dele, porque ele precisa disso, né? Ele precisa dessa mão de obra. Fala uma coisa, você já tem medidas sobre o impacto da participação das mulheres nas dinâmicas de trabalho? Que contribuições elas já levaram para a construção civil? Eficiência, acho que essa é a palavra que define isso, né? Eficiência na qualidade da obra, eficiência na forma de organização,
Tanto que as empresas que trabalham, se você for no número de mulheres, muitas delas estão na parte de administração de obras, engenheiras, arquitetas, mestres de obras, são pessoas que estão organizando. E essa eficiência, ela reflete muito nisso. É interessante. Agora, o projeto acontece aqui em Campo Grande. Sim. Vocês têm Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Ideia de levar para o interior do estado, Dourados, Três Lagoas, Corumbá? Olha, vou dizer que é um sonho, mas no momento ainda não. A gente tem uma base aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? É um trabalho feito em parceria com o Senai, então não é só o Sinduscom, o Senai também. Aqui a gente tem a escola da construção, então isso facilita muito a gente conseguir estruturar. Até porque as aulas práticas são importantíssimas. Sim, são importantes, né? Mas a gente tem outros projetos que o Sinduscom trabalha de qualificação, né? E a ideia é levar também para outras cidades. A gente já Tem demanda? Temos demanda. A gente tem empresas de construção associadas ao Sinduscom no estado todo, com exceção de Corumbá e Ladário, que a gente não representa lá, mas a gente tem parceiros lá, né? Então, tem essa demanda, né, nas grandes cidades do estado, e até mesmo nas menores, em relação à construção pesada. Agora, mulher que está assistindo a gente agora e se interessou, né? Quais os passos que ela deve dar na busca da formação? Como é que ela pode se inscrever? Ela pode entrar em contato diretamente com o Sinduscom pelo nosso Instagram, juntamente à Escola da Construção do Senai. Sinduscom MS? Sinduscom MS, @Sinduscom MS. E na Escola da Construção também, indo diretamente lá, ligando para a gente também, no nosso 33, posso falar? Claro, 3387-1608, celular, é o telefone fixo do Sinduscom. 3387-1608. Elas podem entrar em contato com a gente, que a gente ainda não abriu as inscrições, mas a gente tem uma lista de espera, onde a gente vai fazendo uma pré-inscrição delas, né? E assim que abrir, a gente já entra em contato com essas mulheres. Tem muita gente esperando? Olha, pela nossa lista do ano passado, tem um pouco sim. Acreditamos que a gente vai lançar um pouco mais vagas do que foi da última vez. Agora, Kelly, as mulheres também podem estar assistindo o programa e falar assim, mas será? Será que eu vou para um mercado que é cheio de homens? Posso enfrentar preconceito? Né? Será que vale a pena eu buscar essa profissão? O que é que você pode deixar de mensagem para essas mulheres? Posso dizer que vale a pena, sim. Dizer que o lugar da mulher onde ela quiser é quase um clichê, mas é uma verdade. Então, o setor da construção é um setor que as pessoas vão conseguir construir uma carreira, é um setor financeiramente muito bom, então ela vai conseguir... Melhorou bastante, Sim, né? a gente tem um dos melhores salários aqui do estado dentro da indústria, o salário médio do setor da construção. Qual é o salário médio? Quem sabe isso atrai mais de gente. 2.500, o médio do setor O inicial. o médio, porque depende muito também do tamanho da empresa. Da função. Isso, da função. Mas ela consegue, aquela que quer se qualificar, tem disponibilidade para se qualificar. A gente está abrindo cursos gratuitos. Quase todos os nossos cursos hoje, tem muitos cursos dentro da Escola da Construção do Senai, em parceria com o Sinduscom, são cursos gratuitos, elas podem se qualificar, a gente tem vaga. O projeto é gratuito. É gratuito, 100% gratuito. Tudo é parceria com o Senai, Sinduscom e as empresas. Isso é importante, né? Sim, e a gente está disponível lá, aguardando essas mulheres que queiram participar. As portas estão abertas. Você acredita que essa participação das mulheres deve aumentar ainda mais nos próximos anos? Acredito que sim. A gente vive, como a gente já falou, a gente vive numa fase de pleno emprego, a gente tem uma escassez de mão de obra e essas mulheres estão aí, mais de 50% da população. Então, elas são claramente uma do futuro para a mão de obra qualificada. Então, eu acredito que sim, fora que não só no operacional, mas também nos cursos de engenharia, a maioria são mulheres, arquitetura, né? Então, o setor, acredito que vai aumentar muito mais. E como é que é a reação dos companheiros dessas mulheres quando elas falam que vão trabalhar na construção civil? Então, a gente teve essa experiência de receber a família delas na formatura da última turma e todo mundo muito feliz, esposos, pais, mães, todo mundo foi lá. Foi uma celebração deles verem as mulheres, as irmãs, mães, filhas, esposas recebendo um certificado para ir para o mercado. E são muito bem recebidas também nas obras. Que bom. Kelly, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Parabéns por esse trabalho do Sinduscom. Sucesso. Obrigada. E obrigado a todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia.